Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que você que está me assistindo aí esteja muito bem. Se você não me conhece, eu me chamo Felipe Souza e esse canal aqui, todas as semanas, tem um vídeo novo sobre um determinado livro da Bíblia que nós escolhemos a dedo para abordarmos durante o mês inteiro. Todas as semanas tem um vídeo com um tema diferente, referente a um livro escolhido anteriormente, com cuidado, com zelo, com carinho, para edificar muito a sua vida. Eu espero que você seja muito edificado com o livro de Romanos, um livro que nós abordaremos esse durante o mês inteiro. Eu espero que você seja muito abençoado. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O livro de Romanos, ele é considerado um dos mais importantes, os mais completos do Novo Testamento. A epístola que Paulo escreve aos Romanos fala sobre a doutrina, sobre a lei, sobre a justificação, sobre o sacrifício de Cristo Jesus que nos proporcionou acesso à graça. Ou seja, tudo aquilo que se refere à lei, à graça, à justificação, à fé, é baseado nessa carta que Paulo escreve aos Romanos, a Igreja de Cristo em Roma. Paulo, nessa carta, ele cuidadosamente fala sobre a doutrinação da igreja, sobre a prática, não apenas da lei, mas de tudo aquilo que se refere a essa própria lei. Paulo, nessa carta, ele deixa muito bem claro que não somente os judeus têm acesso a Deus, mas os gentios por meio da fé em Jesus, por meio da fé que eles exercem, acreditando que Cristo morreu para que eles pudessem ter acesso a Deus, e não somente na sua vida, mas também na sua morte e na sua ressurreição. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, quando ele escreve essa epístola aos Romanos, Paulo está saudando primeiramente, porque quando Paulo escreve essa carta, ele está na cidade de Corinto, antes mesmo dele ir a Roma. Ou seja, ele escreve uma carta como um meio de preparação para que os romanos se preparem, propaguem o evangelho em Roma, para que isso sirva como base para que ele possa ir à Espanha propagar o evangelho de Cristo. Porque uma das intenções de Paulo, uma das missões que Paulo tinha no seu coração, era de ir até a Espanha pregar o Evangelho de Cristo. Paulo escreve essa carta na sua terceira viagem missionária, como eu acabei de dizer, na cidade de Corinto, onde ele passou um período e ele aproveitou que estava em Corinto e escreveu essa carta aos romanos. Alguns estudiosos dizem que essa carta foi escrita num período de 3 meses, onde Paulo dedica esse tempo a escrever essa epístola tão importante no Novo Testamento para fortalecer a igreja em Roma, os seus irmãos em Cristo que estavam em Roma, fazendo com que a igreja de Cristo se unisse, porque havia uma divisão entre os judeus que acreditavam que a lei era suficiente, embora eles não as praticassem de forma completa, na íntegra, com os gentios que acreditavam em Cristo, só que não se sentiam partícipes dessa graça por meio da sua ressurreição. Paulo escreve essa carta aos romanos para preparar a sua chegada, ou seja, ele escreve essa carta e envia essa carta a Roma para que a sua chegada já fosse preparada, para que ele já encontrasse um terreno propício para poder pregar o evangelho de Cristo, para que as pessoas já obtivessem um certo entendimento acerca da vida de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição, para que todas as pessoas pudessem ter acesso à graça, ou seja, justificados por meio da sua fé em Cristo, por meio da fé naquele que morreu para nos salvar, para nos justificar perante ao Senhor. Paulo também escreve essa carta no intuito de defender os seus ensinamentos, porque isso estava sendo disseminado de uma forma meio que errada, de uma forma torta. E Paulo, com a intenção de esclarecer as coisas, ele escreve essa carta para enviar essas pessoas, para que elas pudessem ter acesso aos seus ensinamentos e acabassem com todo o mal entendido que estava acontecendo em Roma. E o intuito de Paulo também, quando ele escreve essa carta, era promover uma união entre os judeus e os gentios. Como eu falei anteriormente, havia uma divisão entre os judeus que se achavam somente eles que eram dignos de receber a graça de Deus e não abraçaram os gentios como seus irmãos em Cristo. Então Paulo escreve essa carta para unificar a igreja, para fazer a igreja ser um corpo só. Essa carta é uma carta muito interessante, é uma epístola, como alguns estudiosos, comentaristas dizem, uma das mais completas e mais importantes, porque Paulo aborda a justificação por meio da fé.
Paulo diz que a lei não era suficiente, só ter acesso à lei não era suficiente, foi por isso que Cristo veio para morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos exercer a nossa fé nesse Cristo que morreu e ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida e acesso ao Pai. Ou seja, Paulo explica que nós somos justificados perante ao Senhor por meio do sacrifício de Cristo, ou melhor, por meio da fé que nós temos em Cristo, num Cristo que foi morto, num Cristo que foi crucificado e num Cristo que foi ressuscitado. Nós somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. Nós temos acesso à graça devido à nossa fé em Jesus. Essa é uma carta que lá na frente nós podemos abordar, nós podemos ver que Paulo exorta a igreja de Roma, fazendo com que eles percebessem que eles estavam sendo falhos, porque eles somente queriam falar, eles somente queriam expor a lei, eles queriam apenas ser aqueles que falavam, verbalizavam, propagavam, mas não praticavam aquilo que precisava ser praticado. Paulo lá na frente vai dizer que a graça ela não pode ser usada como uma prerrogativa para o pecado entrar em nossas vidas, mas que a graça era a chance de nós termos uma mudança no nosso estilo de vida. Eu espero que você tenha criado algum tipo de curiosidade em saber mais sobre a carta que foi escrita aos Romanos. E eu te convido a estar comigo na próxima semana em mais um vídeo aqui nesse canal. Nós vamos adentrar um pouco mais essa história, a essa carta, para que você tenha acesso e tenha entendimento a todos esses ensinamentos que Paulo deixou de forma escrita para que não só os romanos, mas para que eu e você pudéssemos ter acesso e fôssemos transformados. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você fique comigo, me acompanhe nessa série e apenas se delicie com tudo que a palavra de Deus está nos apresentando, nos propondo e nos mostrando que ela é suficiente. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, curta esse vídeo e envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Se você se inscrever nesse canal, você me ajuda muito porque isso faz com que o YouTube perceba que você está consumindo conteúdo de valor, gostou do conteúdo, enviou para mais pessoas e ele vai fazer com que esse conteúdo seja exposto para várias pessoas e essas outras pessoas sejam edificadas. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.